Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que está com salário atrasado. Aqui quem fala é o Cício Canete. Estou aqui no estúdio Major na Tijuca. Aê! Finalmente de volta à nossa casa espiritual. Estou acompanhado aqui pelo jornalista Caio Belandi. Rapaz, eu tô aqui em êxtase, né? Voltamos aqui pra Majorem, com o Paul nas carrapetas, como diz o Fagner ali. A gente teve alguns problemas, o Paul andou viajando aí, mas estamos de volta na nossa Abbey Road. Nosso estúdio preferido aqui. E voltamos também com... Onde não há problema técnico, né? Voltamos aí também, é verdade, voltamos aí também com um convidado bacana, de um assunto também, infelizmente... pouco falado na mídia tradicional e para variar a gente debatendo. Então toca o barco aí. Economista Daniel Soares. Boa noite, boa tarde, bom momento a todos, vamos falar. E pelo jornalista Fagner Torres. Bom momento a todos. Agradecer, enfim, né? Eu ia falar agora, né, sobre a Majorem, mas já que o Caio falou, então eu queria primeiramente agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que está aqui, do nosso convidado, e falar do momento épico do Lado B do Rio, que foi sábado passado, lá no Bar Madrid, a nossa cervejada lotada de gente. Pô, a gente ficou muito feliz com a galera que nunca a gente nem conhecia pessoalmente, foi chegando, quando a gente viu a rua tava lotada, tinha gente bebendo dentro do bar que não sabia da cervejada, mas que nos reconheceu pela voz e veio perguntar: vocês são os comunistas lá que querem matar fascista, não sei o quê. Porra, foi muito foda. Pelo menos umas 2 ou 3 pessoas que não estavam com a gente, mas estavam no bar, né? Foi genial. Foi uma tarde sensacional, uma noite também. Agradecer a galera que veio de longe, principalmente. Teve gente de Teresópolis, São Paulo. Santa Cruz, São Paulo, Campo Grande. Enfim, porra, foi muito foda. E vamos lá. Bom, como o Fagner já adiantou, temos aqui hoje o convidado, o Dr. Frederico Irias, professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, unidade da UERJ, para falarmos sobre os efeitos da crise financeira do Estado sobre as universidades estaduais e sobre o funcionalismo como um todo. Obrigado pela presença. Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui com amigos ilustres e espero poder falar um pouquinho da crise aí da UERJ, né, da crise do funcionalismo do Rio. Bom, professor, a crise financeira do Estado do Rio de Janeiro ela é funcional para um projeto de desmanche do ensino superior de qualidade, público e gratuito? Essa semana passada, na verdade, a gente teve a notícia aí do Banco Mundial, né, que estava... Semana passada. O relatório, né, do Banco Mundial. Relatório do Banco Mundial, dizendo ao governo do Brasil e do Rio de Janeiro, né, na figura da UERJ, para que o ensino superior ele não fosse mais oferecido, né, público e gratuito, ele não fosse mais oferecido pelos estados, né? Então a crise, na verdade, é na figura da UERJ, mas é uma crise mais ampla das universidades estaduais primeiro, e a gente acredita que essa crise seja uma receita de bolo para se aplicar também às universidades federais, né, para acabar com o ensino público e gratuito no país. De uma maneira geral. Como é que tá a luta? Como é que a luta está se organizando aqui no Rio, Fred? A gente sabe que você, além de professor, enfim, com seus títulos todos, doutor, você está ligado, né, relacionadamente, diretamente aos sindicatos, às organizações de professores das universidades. A gente sabe que tem acontecido aí atos públicos, infelizmente não tão cheios como a gente imaginava que deveria ser. Mas como é que está sendo feita essa organização? São 2 perguntas, na verdade. Uma, como é que está sendo feita essa organização? O que vocês estão vislumbrando a partir disso? E aí, fugindo um pouquinho do tema, mas nem tanto, a questão das centrais sindicais aí, que rolou uma polêmica muito essa semana, que eles boicotaram a greve geral contra a reforma da Previdência, que no fundo também tem tudo a ver com essa luta que vocês estão fazendo especificamente pela manutenção da educação pública, do ensino superior público no Rio de Janeiro. Bom, assim, eu vou por parte, né? Primeiro a gente tem uma frente estadual de lutas, né? A gente foi pego de surpresa, porque essa é a maior crise da história das universidades no país, né? Acredito que por causa do golpe que aconteceu aí com
com a presidenta Dilma, e a gente foi meio pego de surpresa, né? Então, do ponto de vista estadual, a gente não tinha muita organização. A gente tem um movimento que é o MUSP, né? Que é o Movimento Organizado dos Servidores Públicos Estaduais. Unificado, né? Unificado, que se rearticulou. Na verdade, ele surgiu um pouco atrás, né? Nossa história, lá naquele momento que a Rosinha ela deixou de pagar o 13º dos professores, mas, na verdade, os sindicatos que tocavam, né? As pautas mais corporativas, né? Das universidades. Mas a gente foi pego de surpresa, né? Porque a gente teve atraso de salário em 2015, atrasou o 13º, foi parcelado em 5 vezes, e posteriormente começou a atrasar os vencimentos normais mesmo da UERJ, né? Então a gente tentou organizar uma frente aqui no estado, a partir inicialmente da plenária, né? Que tinha base de sindicato, oposições, né? Direções também, partidos, participantes de centrais sindicais, e depois um fórum mais organizado pelas direções, que é o MUSP, né? Que foi retomado, na verdade, no final de 2015, início de 2016, quando a crise, na verdade, começou a se agravar com o atraso do 13º. E numa perspectiva mais nacional, né, o nosso sindicato, que é o ANDES, que é um sindicato nacional, né, e cujas do UERJ, que é a Associação de Docentes da UERJ, faz parte, né, é filiada ao Sindicato Nacional. Então a gente tem essas duas frentes, né, a frente estadual e a frente nacional. Mas essa crise, na verdade, ela se intensifica bastante em 2016, né, e agora a gente vê ela se agudizando em 2017, né, a ponto dos canais de mídia, né, dizerem que a UERJ tem um serviço ineficiente, né, que fica mais de greve do que funcionando, mas a verdade também é que esse recebe. ano... também não recebe, né? É isso que eu ia dizer agora. Na verdade, esse ano a gente está pela segunda vez com 3 meses de salário atrasado, né? Se contabilizar dezembro agora, 4 meses, né? A gente não tem 13º de 2016, a primeira parcela do 13º de 2017 também não foi paga, né? Isso para falar dos salários, né? Mas também temos o custeio da universidade, que inclui as empresas terceirizadas e as bolsas que também não estão sendo repassados, e aí esse conjunto de questões inviabiliza o funcionamento da universidade, então a gente não tem outra alternativa, vai continuar parado. Um ataque comum que é feito às universidades públicas é de que ela é um investimento regressivo do ponto de vista de distribuição de renda, porque ela é financiada por toda a sociedade para fornecer educação pública gratuita a pessoas oriundas da elite. É um tipo de ataque comum. No entanto, a gente vê vários estudos e números dizendo que não é bem assim. Que você tem muita gente, principalmente depois das cotas. Exatamente, isso que eu ia falar. Política de ações afirmativas. De ações afirmativas. Tanto do ponto de vista racial quanto do ponto de vista de origem em escola pública. E a política de expansão dos campi da UERJ, né? Tem a FEBEF, onde você dá aula na Baixada, em Duque de Caxias. Tem a Faculdade de Formação de Professores, a FFP em São Gonçalo. Então, gostaria que você desse uma palhinha assim, sobre o perfil dos discentes da UERJ. Os discentes da UERJ, que talvez seja a mais popular das universidades públicas do Rio de Janeiro. É legal você trazer essa questão do caráter estadual da UERJ, né? Porque muita gente confunde e acha que a UERJ ela se resume aqui ao Campus Maracanã. Ao Campus Maracanã, quando na verdade a gente tem 6 ou 7 campos espalhados pelo estado, né? E de fato, né? Eu acho que a UERJ ela foi escolhida porque 40% do corpo discente da universidade, né, é desses alunos que não teriam condições de pagar a universidade, né? Então, nas duas pontas aí do sistema, né, estadual, tá a UERJ e a USP, que são as duas universidades mais sucateadas, né, e desmontadas com seus planos de carreira, né, com as bolsas, né, justamente nesses dois extremos. Estão na esfera estadual, né? Exatamente. Em São Paulo. Mas a perspectiva do governo federal, né, em parceria com o Banco Mundial, é essa, né, que o ensino fundamental seja oferecido pelo município, que o ensino médio seja oferecido pelo estado e o ensino superior pelo governo federal, né? Então as universidades estaduais elas perderiam um pouco desse sentido, né, de existir dentro dessa perspectiva do governo do Temer aí, da política econômica do Meirelles, né, junto com o Banco Mundial. Mas é isso, a UERJ ela está no Rio de Janeiro inteiro, tem vários trabalhos importantes. O Hospital Pedro Ernesto, por exemplo, ele é referência em cirurgia transgênero, né, em ciência e tecnologia, né? Não é só um hospital, mas um hospital da rede pública, é um hospital que está ligado à extensão, ao ensino também. Todos os hospitais universitários, eles,
além do atendimento, eles são referência em pesquisa, que afinal de contas é onde estão as melhores cabeças, os professores. E o tripé, né? o tripé ensino, pesquisa e extensão, vamos colocar, outro tipo de ataque comum às universidades públicas é que elas são muito caras em relação às universidades privadas. Mas, tipo, as universidades privadas, algumas, muito poucas, geralmente as PUCs, né, tirando elas, não fazem pesquisa e extensão. E aí gostaria de trazer, nesse ponto, trazer a pauta, e o Frederico falou aqui da articulação entre essa crise e a questão do golpe de 2016 e o projeto econômico que está sendo implantado a partir de Brasília, né? A gente já falou aqui muito sobre a reforma trabalhista. Essa semana apareceu notícia no Globo que a Estácio de Sá, que é o segundo maior grupo universitário privado, acho que perde pro grupo... Croton, né? Mas eu acho que a Estácio não foi comprada. Não. Foi comprado pelo grupo O CAD bloqueou a compra. Ah, entendi. A Estácio Enfim. não é multinacional, gente? Não. O Croton é. A Croton é. A Croton é. Dizem que a Estácio tem dinheiro de fora, mas não... Mas enfim, a Estácio está demitindo, já se aproveitando da nova legislação trabalhista, demitindo 1.200 professores. E recontratando E recontratando 1.200 professores como horistas. Acho que não chegou a recontratar, mas planeja. Vai o recontratar. sindicato entrou com uma ação civil pública que barrou a demissão. Mas, Aí enfim, o processo foi tudo parado. Só para concluir o raciocínio, é que ela vai demitir os seletistas, vai contratar como horistas intermitentes. E tipo, como é que um cara que é horista intermitente, que ganha por hora aula dada e pronto, e acabou, e mais nada, ele vai fazer pesquisa e extensão? Não, e mais do que isso, gente. Se a gente for pensar, isso a gente está pensando só no caso da realidade do corpo docente, né? Agora, eu vou pensar pelo outro lado, o lado do estudante. A gente sabe, enfim, que as universidades públicas são as universidades de referência no Brasil, né? As universidades particulares, elas, com algumas exceções... Elas têm um escopo muito limitado. Mesmo as boas, elas têm um escopo muito limitado. Por exemplo, sei lá, o IBMEC é uma faculdade boa para formar um certo tipo de profissional. Sim, exatamente. E aí, a Estácio, que é uma faculdade que já não é... que ela é reconhecida pelo ensino... que não é um ensino de excelência. Ela é uma referência, porém não muito positiva. É uma educação mercantilista. Ou seja, se hoje os professores com condições de trabalho seletista, né, a universidade já não é reconhecida positivamente pela educação que ela oferece, que ela forma para os seus estudantes, imagina quando esses professores forem ainda mais precarizados, né? Imagina o tipo de formação que o mercado de trabalho vai absorver através desses alunos, desses profissionais, depois dos 8 períodos ou dos 10 períodos de universidade. Só para retomar uma coisa que você tinha falado da questão da esferização do ensino no Brasil, por que você acha que seria uma má ideia federalizar as universidades estaduais, por exemplo? Bom, essa foi uma pauta que surgiu dentro da UERJ, né, nesse processo de crise aí, mas na verdade isso é uma armadilha, né, porque o nosso plano de carreira ele é estruturado de uma maneira diferente, né, por exemplo, a questão da inovação é a questão que a gente briga lá dentro da UERJ para que possa ocorrer, né, para que que os professores possam trabalhar em outros lugares, né, participar de consultorias sem que deixe de ter o financiamento público da universidade. Nesse momento a gente está discutindo, inclusive, as formas de ingresso na universidade, né, e a ideia, a gente fez um evento ontem na UERJ, né, bom que eu estou aqui hoje, porque eu já posso falar desse evento, que foi de chamar as escolas estaduais, né, daquela parte da população que realmente precisa de universidade pública, para discutir as formas de ingresso, mas a gente é pego nessa armadilha, né, a gente pode rediscutir o ingresso na universidade, né, mas, na verdade, como é que seriam pagos os funcionários da universidade, né, os técnicos, os docentes, né, então a gente precisa do financiamento público, a gente não tem condição de ter uma autogestão na UERJ, né, então a gente precisa que o ensino público ele continue sendo oferecido, né? E o financiamento público aconteça. E a gente teve notícias também lá da reitoria, a gente tem reclamado bastante da reitoria da UERJ, né? Do reitor que é o Rui. Dá o nome completo. Vieira Alves agora ele está na FAPERJ, ele é o antigo reitor, né? O Rui Braga. Terminou o mandato dele. O Rui Braga ele entrou no lugar dele, e aí agora o Vieira Alves foi para a FAPERJ, né? E o Rui está nessa gestão aí. E a gente teve notícias semana passada de que teve uma reunião junto à reitoria em que foram convidados o BNDES, o Grupo Croton e a Estácio, né, para pensar essa questão da crise da UERJ, né. E aí, se a gente pegar essa notícia de que o Banco Mundial ele diz para não oferecer mais ensino superior, essas notícias estão casadas, na verdade, e essas ameaças, né, de concessionar tem a UERJ... um plano de uma universidade corporativa do BNDES, exato, né, saíram notícias nesse sentido. Não sei se vocês lembram, mas logo depois do golpe
teve um deputado, que eu não lembro se era de São Paulo, de onde ele era, ele falou muito claramente tudo isso que está acontecendo agora. Numa entrevista, ele falou que universidade é para quem pode pagar, quem não pode pagar não tem que fazer universidade. Não foi entrevista, não. Ele foi meio que acossado nos corredores por manifestantes. Isso. Ele falou, não, lugar de universidade é quem pode pagar. Pode pagar. E tal, enfim. É um projeto, né? Eu queria fazer alguns apontamentos sobre o tema. O primeiro, Frederico, como é que é a escolha do reitor? Só pra tirar essa dúvida. Não erge. Tem as eleições, né? A gente tem a eleição de 2 em 2 anos, né? E aí votam os técnicos, os estudantes, né? Mas o voto não é paritário, né? Tem uma diferença ali entre o técnico, o docente e o estudante. Tá, entendi. Era só pra... Mas Rui a tá nomeação... E tá alinhado com Não. A nomeação é feita pelo governador, né? A partir da lista tríplice. O governador pode respeitar ou não o resultado do processo é como na eleitoral. Fiocruz, muito parecido com esse processo pra federal, né? Isso. No caso, o Rui foi o mais votado. Foi mais votado. Tá. Era só para tirar essa dúvida. Sobre esse tema, não estou aqui para fazer defesa de ninguém, porque são bem remunerados para fazer defesa, mas é sempre bom lembrar, a primeira coisa que o Frederico falou, nosso convidado, foi sobre o sucateamento depois do golpe. Antes, não é uma defesa, tá? Antes que entendam, mas é bom deixar claro algumas diferenças. A gente sempre teve... Caio tá querendo se descolar do lulismo. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário, ele vai defender. Vou defender. Vai defender o alimentador de anões? Porque é simples. Mas o Lula vai estar na UERJ amanhã, 8 horas. O Lula tá no Rio, tá hoje pra quem tá ouvindo, no dia que o podcast podcast vai ao ar. Isso, sexta-feira... Já teve, não vai sexta-feira, ele tá na UERJ, enfim, tá no Rio, mas também não vou lá vê-lo, podem ficar tranquilos. Era só pra deixar isso bem claro, né? Vai aquela a gente foto sempre... da fanpage do Lula, tá ali na primeira fileira, tá o Belange lá. Não. Tenho admiração pela história política do Lula, mas não tenho essa... Afinal de contas, ele tirou as pessoas do nanismo, né? Aí, então, um dia tem que explicar essa piada, gente, porque a gente sempre fala... Foi no ar, mas não sei se os ouvintes pegaram. As pessoas vão pegar. Eu confundi inanição com nanismo. Aí, desde então, todo dia que eu falo do Lula... O cara que salvou os anões. Parênteses, a Raquel perguntou por que era isso e ela disse que a gente continuar batendo nessa tecla é uma coisa muito infantil com você, que é um vacilo. Não, foi um vacilo, enfim, mas é engraçado, não tem problema. Vacilo nosso com você. Não tem problema, só pra explicar aos ouvintes. Foi isso. Já tem bastante tempo e desde então todo mundo sacaneia. Mas só pra voltar. O sucateamento da educação é um projeto muito antigo, que não vem de agora, só que agora, depois do golpe, assim como todos os outros projetos que o Temer tem passado, inclusive da deforma trabalhista e o da deforma da Previdência, que tá por vir aí também, isso ficou bem mais aberto, bem mais claro. Então, assim, sempre que a gente fala farinha do mesmo saco, e eu vejo muita gente de esquerda, comunistas, meus amigos aqui, panelistas, alguns deles, acham que é farinha do mesmo saco. Então, são farinhas, mas não exatamente do mesmo saco. As lutas dos servidores públicos da educação, certamente, eram por melhorias na educação, que o governo PT não fez, ou fez pouco, e hoje é pela sobrevivência. Então, acho que há uma diferença bem clara nisso. Na sua opinião, o Lula é tipo uma farinha enriquecida com ácido fólico? Eu não sei, cara. Eu acho que assim, eu não sei, eu acho que há diferenças. Sempre é bom dizer isso. Eles são farinhas, mas não são as mesmas farinhas, né? São de marcas diferentes. As farinhas são iguais. O problema é que, assim, eu acho... Agora eu vou concordar com você, assim. Eu acho que o caminho dessa trilha esse pão, ele ia para um outro caminho. Essa metáfora tá ótima. Esse pão, ele ia pro outro caminho. Ele ia para um caminho mais legal. Agora tá virando um pão multigrãos de levain que só pode ser comido por uma... Então a gente que faz um podcast de esquerda, para ouvintes de esquerda, e dentro da esquerda há vários... matizes. Nossa, falou bonito. Enfim, vários braços, né? Eu sou mais popular. Como diria Edmundo, um podcast de esquerda, num estado de esquerda, habitado por umas pessoas de esquerda. É sempre bom a gente fazer essa diferença. Depois do golpe, virou passeio, realmente ficou um negócio descarado. E outra coisa que eu queria falar também é que depois, quando veio a crise no Rio e os salários dos servidores atrasaram, apenas uma categoria, na verdade duas, né? Do Tribunal de Justiça, que tem orçamento próprio, certo? Vamos explicar, vamos lá. O Tribunal de Justiça não tem orçamento próprio, mas o tribunal tira do fundo dele e paga e depois recebe. Beleza. E outra categoria que continuou com o salário em dia, apesar de estar o 13º atrasado, é a da segurança. Então, assim, não é por acaso que os professores... são sempre, enfim, a educação como um todo, né? Mas os professores como símbolo da educação são sempre os primeiros a serem escanteados. E também não é por acaso que a primeira grande notícia
que se tem sobre a reforma trabalhista seja numa faculdade com os professores também. Então, queria deixar isso registrado. Como diria Maquiavel, todo príncipe precisa de um exército. Né? Exatamente. Então, por isso o salário da segurança está em dia. E segundo, pegando o gancho aí do financiamento judiciário, perguntar para o Frederico se a questão dos duodécimos, da UERJ reivindicar os duodécimos, se é a principal estratégia de curto prazo. Explica o que são os duodécimos antes por favor. Então, a gente está exatamente nesse momento da luta, né, brigando pela questão da autonomia da universidade, né, porque... Autonomia orçamentária. Isso, orçamentária, né, porque a gente acredita que o governo federal ele está sufocando, né, o estado do Rio de Janeiro, somado aí também o longo período, né, de desgoverno do PMDB, né, que superfaturou obras, enfim, botaram dinheiro no bolso, nos paraísos fiscais, né, mas a gente agora está discutindo exatamente a questão do duodécimo, né, que é um repasse em 12 parcelas, né, para as despesas da universidade. A gente vai ter agora, no dia 13, uma votação na comissão de orçamento, né, na LERJ, e acredito que no dia 19, entre o dia 19 e 21, tem a votação da lei orçamentária anual, né. A gente já sabe que a ciência e tecnologia ela teve um corte de 50% do orçamento, que já era lembrando aos ouvintes que as universidades, a UERJ e a UENF, não são vinculadas à pasta da educação, são vinculadas à ciência e tecnologia. Exatamente. E cujo secretário era o Gustavo Tutuca, também, né? Que agora é o líder do governo no Rio de Janeiro. E a FAETEC também. FAETEC, Que embora seja ensino técnico também, ser líder do governo tinha faculdade tecnológica. Ainda tem o ensino superior. Ainda né? funciona. Inclusive se formou uma associação docente, a DES-FAETEC agora, né? Eles estavam com alguns problemas com o sindicato na FAETEC, e aí criaram essa associação de docentes para defender os direitos do ensino superior da FAETEC também. Eles têm participado com a gente nas discussões lá dentro do MUSP, né, nos fóruns que a gente tem participado, e a gente tem discutido de fato essa questão da autonomia. Né? Embora a gente reconheça que os salários na universidade não são o problema central, embora ele esteja ligado à reprodução, né, não é o problema central da universidade. O problema central é a questão do financiamento. Né? Ô, Frederico, o que nos preocupa é isso. Como é a questão com os outros servidores? Assim, me parece que os professores talvez sejam meio isolados nessa luta, não sei, pelo que eu acompanho assim, de fora. Como é essa questão? Assim, você vê os professores, ou professores que a gente fala educação, né? É mais isolado da luta dos outros, porque a gente já viu a própria polícia fazer aí protesto no ano passado, e pessoal da saúde, como é que é isso? Lá dentro do MUSP dá para ter uma ideia geral do que acontece, né? Porque, como já foi falado aqui, essas categorias da segurança, na verdade, elas continuaram recebendo em dia. O orçamento para a segurança é de 9 bilhões de reais por ano. Né? Então, quer dizer, é um orçamento exorbitante, né? Perto do que a gente tem para a educação e da saúde. A saúde está lutando pelo plano lá de cargos e salários há um tempão, né? Uma luta histórica, não tem sido atendida, e agora a gente lutando pela autonomia universitária, né? A partir dessa questão do duodécimo, que é um paliativo para a gente continuar respirando ali, na verdade, diante dessa coisa toda do desfinanciamento. Né? Mas a relação tem sido mais intensa, né? Embora os atos tenham arrefecido, né? A gente faz a leitura na perspectiva nacional, essa é a leitura do Sindicato Nacional, de que a reforma da Previdência ela não passou por conta das lutas do primeiro semestre, né? Embora a gente fique aí achando que os atos estão cada vez mais esvaziados, mas o dia 28 de abril, o ato que teve em Brasília, que teve quase 200 mil pessoas, né? Foram momentos importantes, foi a maior greve geral se a gente pode chamar de greve geral, mas talvez um dia de paralisação nacional, né? Que foi o maior que o país já teve. Já passou esse tempo. Foi nas vésperas do feriadão de 1º de maio. Mas a gente entende que agora as centrais, inclusive, né, nesse processo aí de melar o dia 5, elas remarcaram a nova data, porque a reforma da Previdência estava para ser votada no dia 6, então ia ser dia 5, né, esse ato das centrais, mas elas remarcaram. Acho que amanhã tem uma reunião das centrais sindicais, pensando no dia 12 como um dia de paralisação e luta também. E a gente acha que é importante, né? 12 de dezembro? 12 de dezembro. Também conhecido como terça que vem. Terça que vem. Tá meio em cima, não? Mas tá em cima, né? Mas os caras vão votar, querem votar antes do final do ano. Eles querem votar, isso que eu E a conjuntura ela tem mudado rapidamente, né? Essa coisa do Banco Mundial, por exemplo, não estava ligada à questão do Rio de Janeiro aqui, né? Desse acordo do regime de recuperação fiscal, que estão entregando a SEDAI, preço de banana, então, é importante isso eu queria perguntar. Teve esse acordo. Meirelles chegou, a gente entregou o lombo lá pros caras. Acordo do Caracu. Tipo... Plano Caracu, o governo federal entra com a cara. E os servidores entram com o resto. Quem entra com o resto, vocês imaginam quem, né? Então, prometeu que não. Agora os seus problemas estão resolvidos, não vai mais atrasar salário. E assim, a gente sabe que isso não é verdade, né? Todos os servidores aí, Belândia é filho de servidor, eu sou neto de servidor.
As pessoas não estão recebendo Eu sou em filho. dia. Você é filho do servidor? A minha. Não sou filho, né? Eu considero como se fosse minha mãe. A minha tia-avó que Também não tá recebendo. Não, ela tem 82 anos e não recebe salário há 2 meses. Ela é aposentada minha avó da tá na mesma educação. situação. Mas ela é da educação, que historicamente já recebe menos do que todos o judiciário, etc e tal. E não recebe há 2 meses. Então você imagina uma pessoa de 82 anos, a sorte é que ela tá com a vida mais ou menos estabilizada, morando no interior, então tá vivendo lá Tanta necessidade. tá vivendo das galinhas e dos porcos que ela tá ali, subsistência, agricultura familiar e tal, então ela tá bem, tá Coisa tranquila. boa, né? Mas Coisa se boa. imagina se ela estivesse morando no Rio sozinha e tal, provavelmente, enfim, já teria até morrido. Então, só pra terminar, assim, como é que... Você acha que isso mobiliza mais ou mobiliza menos os movimentos? Porque houve um sentimento de traição entre as pessoas? Achou que já tinha passado o pior e, na verdade, o pior tá só começando? Então, lá dentro do MUSP, quando o governo trouxe essa proposta, né, de alienar os bens da SEDAI, a gente foi, da educação, as universidades que estão representadas dentro do MUSP, a gente foi contra. Porque a gente entende que se faz SEDAI, que é uma categoria do funcionalismo, né, qual vai ser a próxima? A UERJ? Que dava lucro. Que é superavitária, exato. Né, então, e a gente está entregando não só o fornecimento de água, como os mananciais também do Rio de Janeiro. Sim. Então a gente foi contra isso, né, embora o governo colocasse isso como um alento para pagar a folha do funcionalismo público, a gente sabe que isso é irrisório, né, que é um paliativo, né, a folha do funcionalismo público do Rio de Janeiro, esses 2,9 bilhões aí, eles não atendem a demanda dessa folha, e tem outras alternativas ao regime de recuperação fiscal, né, o nosso consenso lá dentro do MUSP atualmente é esse, né, tem, por exemplo, a cobrança da Lei Candir, né, que é um dinheiro que o governo federal pode repassar para o Rio de Janeiro, não é isso? a cobrança da dívida ativa do Estado, que chega perto de 70 bilhões de reais, então existem outras alternativas ao Isenções regime de- fiscais as que foram isenções feitas. fiscais que estão na ordem de 168 bilhões, né, de 2008 para cá. Então tem várias alternativas a essa chantagem que o governo federal tem feito com o Rio de Janeiro, né, a partir do regime de recuperação fiscal. E a expectativa é que a gente receba esses atrasados, e a gente acha que isso vai acontecer porque o governo ele tem a intenção de aumentar a alíquota, a cobrança da alíquota da Previdência era da gente, de 11% para 14%. Já em janeiro, fevereiro. Já em Na janeiro. prática é um confisco de 3 pontos percentuais. E, na verdade, já a quebra na questão administrativa do governo, né, já há improbidade administrativa porque ele cobra 14% das categorias que estão recebendo em dia, do judiciário, da segurança, e cobra 11% da gente, né? Então o governo está querendo ajustar isso para poder começar 2018 e dar continuidade aos ataques, né, ao desmonte, né, das universidades do ensino superior no estado todo, né? Pezão não Muito deve grave, ver, gente, é Pezão muito não grave. deve ver a hora de acabar o mandato dele. O Ou Estado- não, né? Porque também ele tem uma chance grande de ser preso a partir Essa do coisa momento de Rio de Janeiro falido tá muito grave porque eles estão realmente usando isso para desmontar o pouco aparato estatal que a gente tem. E é uma retórica, né? Sim. Essa coisa de que há uma crise é uma retórica, Sim, né? claro. Então, a gente entende que há uma inversão de prioridades aí do governo, né? Do PMDB. A gente espera que o PMDB saia mais rápido possível. Vale, né? vale a pena frisar, não só do governo, né? Do governo, da mídia, de Sim, todos os sim, poderes aí, exato. né? Vamos passar pro caô da semana. Bom, um dia depois, o ministro Marco Aurélio de Mello, um dia depois, na quinta-feira, para quem está ouvindo o programa na sexta, anulou a decisão anterior do STF, que foi uma decisão colegiada, e mandou soltar com todos os direitos e garantias de Andréa Neves, irmã e eminência parda de Aécio. O que nesses 2 episódios nos dizem sobre a política e justiça A no lei é Brasil? para todos, né? Disse um certo diretor de cinema aí, que eu não sei nem o nome, mas que lançou um filme recentemente dizendo que a lei é para todos. A gente prova que esses todos, né, são... Todos têm um belo asterisco, assim. Como diria a música do Humberto Gessinger, né? Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, né? Então, não é bem assim. No caso, você precisa de pedigree para poder a mão invisível da justiça não pesar sobre você, né? É só pra fazer um parênteses, assim, é óbvio que a gente tá pouco se fudendo pro Rogério 157, num sentido geral, assim, não me importa, ele tá preso. Sim. Mas, assim, é engraçado que o RJTV vende como, assim, o fim da violência no Rio de Janeiro. Agora acabou, né? Como se tivessem, tipo, prendido o... Agora resolveu, agora acabou o tráfico. Tivessem prendido lá o cara, o esqueleto, o castelo de Grayskull caiu e o He-Man ganhou e acabou, entendeu? Resolveu o problema. Esses caôs da semana aí se interligam, né?
né? Obviamente. Eu tenho outros caôs, né? Que também se interligam com isso. O caô é sem fim, né? Um deles, que eu tava lendo a fundo, que eu já tinha lido, mas não a fundo, sobre o caso do helicóptero do Zezé do Gustavo Perrella, ligado ao Zezé, enfim. Gustavo Filho? Gustavo, que filho agora do Zezé. É filho do Zezé, era deputado estadual em Minas e agora é secretário nacional do futebol. Gustavo Perrella. Do Ministério do Esporte, isso. que é tocado por Leonardo Pisciani. Que é filho de Jorge Pisciani, né? É o novo, né? As novas caras da política. Renovação da política. Não disse novo sobrenome, disse novas caras. E aí eu fui ler sobre, né? Enfim, e foi preso ontem o dono da fazenda onde o helicóptero foi apreendido. Com 450 quilos de cocaína. Pasta base, cocaína, que rende aí você pega e multiplica por 10. Mais de 1 tonelada. O Rogério 57 já viu essa quantidade na frente dele? Pois é. Pra quem acha talvez 450 quilos de cocaína. Quem é o verdadeiro pasta base acho mais difícil. Isso foi no porto de Vila Velha, no Espírito Santo. Na mesma operação, o presidente eleito da Desportiva Ferroviária, um clube lá do clube tradicional do Espírito Santo. Espírito Santo, ele foi eleito agora em agosto, assumiu em janeiro também, foi preso. Portuário, enfim, que ele participava do esquema lá no porto de Vila Velha. A droga ia pra Europa, inclusive, né? Estádio Engenheiro Araripe. E aí, só pra retomar... Daniel. Só pra retomar a questão do nosso Wikipedia. Só pra retomar... Aliás, o Wikipedia que, enfim, né? Perdeu uma aposta pra mim, tá devendo, mas tudo bem. Depois a gente retoma Paguei isso. com outra cerveja que não aquela que eu tava bêbado. Mas estávamos todos, mas enfim. Magic Trap é melhor do que Interestelar. Aí, só pra retomar do Perrella, né? Que pra quem não lembra, que esse caso já é bem falado, foi em 2013, né? O helicóptero... Aeroporto de Cláudio. O aeroporto... Na verdade, de Cláudio do o aeroporto de Cláudio era do Aécio. Dá no mesmo. Sim, não. Foi pego na fazenda, a operação da cocaína, não tem nada a ver com isso. É próximo, mas não é o mesmo lugar. Na fazenda de Afonso Cláudio, em Espírito Santo. Não, isso agora que você tá falando, agora. Não, o helicóptero é outro lugar. O aeroporto... É a mesma Caralho, turma. é muita cocaína. Eu já me perdi. Eles são amigos, né? Aécio e Zezé. Ou sócios, sei lá. O aeroporto de Cláudio do Aécio foi onde foi estourado uma refinaria de cocaína em Cláudio. Coincidentemente, onde tinha um aeroporto que o Aécio mandou construir. Que o governo do estado fez na terra do tio dele. Coincidentemente. A outra coincidência do Zezé é também o mesmo nome, Afonso Cláudio, né? No Espírito Santo, onde Família Cláudio. Onde o helicóptero... todos os Cláudios. Onde o helicóptero... Resolvido o problema. Em 2013 o helicóptero foi apreendido. O helicóptero no nome da empresa do Gustavo Perrella. O piloto trabalhava no gabinete do Gustavo Perrella. O combustível que abasteceu o helicóptero saiu da verba do gabinete do Gustavo Perrella, mas o Gustavo Perrella sequer foi indiciado ou procurado. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não, pelo contrário, tem um relatório da Polícia Federal que dá tipo um atestado de idoneidade pra ele. A lei é para todos. Então a lei é para todos. E um outro caso que eu queria falar também eu até compartilhei no nosso Twitter, no lado B do Rio, Vitor Amberg Rocha Gabriel, pessoal aí da Zona Norte de São Paulo. O cidadão foi preso, eu não tenho as datas exatamente, tá na Ponte de Jornalismo, tá, galera? Se vocês jogarem aí Vitor Amberg Rocha Gabriel, Ponte de Jornalismo, vocês vão achar. Basicamente, resumindo... Tem a foto dele jogando bola. Tem a foto de um cidadão que tem uma filha, uma esposa, enfim. Trabalha, foi preso... porque estava com um celular que foi rastreado como roubado, e ele não foi preso por receptação, ele foi preso como como assaltante. Como um dos assaltantes que teria roubado o celular de um taxista há uns meses atrás, 2 meses atrás. E o cidadão simplesmente está preso há 2 meses com esse tipo de prova, ou seja, nenhuma. Não, tem um detalhe importante. O detalhe importante que quando foi dada a queixa, né, desse roubo do celular, a vítima descreveu os assaltantes como pardo e branco. O cidadão é negro. Muito negro. Até a menina que... sensacional até o Twitter dela. Ela que escreveu a thread. Ela diz que é até preto retinto. E tem a foto lá, realmente é negro. Enfim, com provas totalmente frágeis, o cidadão tá preso. Simplesmente ficou preso. E tem um agravante bem ridículo nessa história. É que ele não só... Não é que ele tem um emprego. Ele estava no trabalho. Isso, ele estava... ele trabalha. O chefe dele foi na delegacia falar, ele estava trabalhando no momento do assalto. Não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele estava dando expediente na hora que ele foi alegadamente tem uma break news agora, de agora. Soltou? Soltou. A vítima da tentativa de assalto disse que não reconhecia o Vitor.
E não teria mais motivo para continuar preso. O alvará de liberdade será feito ou sexta ou segunda. Então aí... tá aí outra, mesmo assim... Ainda tem o outra prêmio de passar mais o final de semana. Foi um Tá break aí outra news. diferença, é um break news que não faz o menor sentido pra quem tá ouvindo, mas tá aí outra, é bom salientar outra diferença do quadro Justiça para Todos, na verdade, Isso, Justiça exatamente. para Todos, que é o alvará de soltura de quem tá no cadeão de não sei aonde, sai em 3 dias. Como saiu do filho do desembargador do Terré de Mato Grosso. O do Pisciani, quando não. a Alerj Alvará de votou... tem carro oficial esperando na porta. Não, tinha carro oficial esperando na porta e não esperaram o alvará de soltura. Sim. Da irmã do Aécio também, acho que foi revogado hoje, a tornozeleira eletrônica. Foi tudo revogado. mas no Tudo. caso Ela aí, pode, ela inclusive, tá viajar. Ela pode, inclusive, viajar pro exterior Mas agora. ela já tava solta, então não é alvará de soltura, é outro nome. Só não pra lembro. continuar a lei para todos aí, o Edson Fachin, ministro da STF, ele suspendeu, eu não sei o nome correto, Císio, mas enfim, um depoimento do ministro Torquato Jardim, que teria dito que... Não, arquivou os pedidos de depoimento, de oitiva, enfim. Não tem o um Estado nome do técnico. Rio tinha estrelado ali o Fachin. Pra ele simplesmente falar quem é o deputado, que é isso que ele sabe, enfim. Então também isso aí, tudo isso envolvendo o tráfico, né? Tirando do rapaz, tudo isso envolve o tráfico de drogas que a gente já debateu aqui 1 milhão de vezes, que é combatido de forma errada, enfim. É como se fosse uma guerra, não é combatido, eles tratam como se fosse uma guerra, enfim, e tratam como questão de segurança pública ou de insegurança pública, é uma questão policial, quando todo mundo já viu que não é. Mesmo assim, a gente continua enxugando gelo. Frase dita, inclusive, pelo secretário de Segurança do Rio, teremos que enxugar gelo, enfim. O cidadão tá ali. assim, E só pra falar da selfie, não, que a gente... por favor. que Eu ia puxar esse assunto. Que a gente não falou, tava no texto, mas a gente acabou não falando. Ontem, além do Rogério 57, quem foi preso foi o Naldo, né? Sim. Naldo Bene, Naldo Bene. o cantor, uísque ou água de coco. Virou evangélico, né? Não sei, Tá mas virando. bateu... Se não virou, tá virando. Lógico, porque falou bastante de Jesus. Bateu na mulher e foi... Mulher moranguinho. Porque é a mulher moranguinho que denunciou e ele foi preso com porte de arma ilegal, pagou fiança, foi solto naquela Ainda mesma fez tarde show. e à noite fez um show para as famílias show da festa de final de ano das famílias da PM. 18º Batalhão. 18º Batalhão e teve selfie com a mesma policial civil que tirou selfie com o Rogério Uma das 57. policiais civis que tirou selfie com o Rogério 57. Acho que esse caso da selfie é um debate bem amplo. O primeiro debate que a gente pode fazer aqui, a gente até... E até pra polícia às vezes é meio brincadeira, né? A gente pode sentir a vontade de fazer, portanto que a gente já trouxe de convidados sobre essa área de segurança pública, policial e tal. A primeira que a gente pode fazer é essa, né? São 2 leituras. Uma do policial que não sabe nem o próprio regimento, porque isso é proibido, óbvio que isso é proibido. Então o cara não sabe nem o próprio... que pra ele regimento... Auto de resistência Mas é uma- também é proibido. Exato. Mas é uma Exatamente, questão de conceito, né? Também é proibido fazer vídeo e vender DVD pirata de operação policial no camelô, né? Auto de resistência Então, também é proibido. Então, enfim, esses caras realmente não têm nenhum compromisso com o regulamento interno da própria Polícia Civil. Essa é a primeira leitura que a gente dá pra fazer. Acho que a segunda leitura é a questão de querer sair como herói. Tô prendendo bandidão, você como Mas faz herói. cara de mal, pelo menos. Parece que tá tomando cerveja com amigo, cara. E a terceira leitura que a gente pode fazer, que essa é mais complexa, mas eu vou jogar aqui, que eu acho que é a questão da celebridade, do culto à celebridade, do culto à personalidade, do cara que tira selfie pra tudo, né, Fagner? Como eu. Mas, enfim, eu acho que isso é uma questão mais ampla. Fale como especialista, então. Mas é uma questão mais ampla, ou seja, não é só o policial ou o agente de segurança que vai cometer isso. Né? O médico que tira foto do morto chegando, como aconteceu com o cantor de sertanejo lá, Cristiano Araújo. O ator lá. Como aconteceu com o Arlindo Cruz, né? Que o massagista, massoterapeuta, na verdade, tirou foto lá dele mal e compartilhou. Então, assim, a questão do público e privado, que é um debate bem mais amplo, mas que eu acho que isso chamou a atenção, se perdeu completamente. O cara tira foto com o traficante que matou sei lá quantos policiais, vamos botar assim, né? Porque a guerra, já que é guerra... Se ele é guerra, ele é um monstro. Ele é tipo ele é o inimigo que mata... Exatamente. E mesmo assim, os caras simplesmente... manda aquela foto ali pro grupo da família, aqui, ó, eu que prendi e tal, pelo culto à personalidade, pela essa coisa, pelo ego, enfim, e acaba vazando. Isso obviamente vira notícia, virou a capa. A capa, gente, dos jornais do Rio, do Extra, do Dia, não é a prisão do Rogério 57, o traficante mais procurado do Rio. Não é. A capa policiais fazem... sim, verdade. Policiais fazem selfie com o traficante mais procurado do Rio. Então, os caras conseguiram até subverter a notícia, que a notícia seria a prisão dele. Então, acho que engloba, assim, várias coisas aí. Assim, pra terminar essa análise muito louca das selfies, porque a gente isso é uma parada muito Sim. louca.
Assim, Muito nova, né? Vocês repararam que ele tava, tipo, bem de boa? Sim, tinha foto dele rindo. rindo, teve uma que ele rindo com a- Vocês não a acham policial. isso um tanto curioso? Não, eu tenho minha opinião muito clara sobre isso. Não Então sei se opine. eu posso falar sobre. Enfim, o lado B do Rio tem mais de 10 milhões de ouvintes hoje. Bilhões, Pode ser bilhões. que eu seja, enfim, que a polícia depois queira retaliação comigo, vai saber. Mas eu acho muito estranha essa prisão. Eu acho muito estranho todas essas operações policiais e essa prisão específica. O cara, enfim, foi pego de uma maneira lamentável. O Daniel colocou hoje no nosso conselho editorial lá, né, a história. Ele foi pego na cama, não sei o quê. Tava escondido numa casa no Arará, numa cama, debaixo do cobertor, falou que o nome dele era Marcelo, que ele era primo da dona da casa. Mas que porra de bandido é um Entendeu? chefe de crime organizado esse que se esconde debaixo do cobertor? Oficialmente... Parece criança fazendo briga de forte. Oficialmente, a polícia diz que ele sabia que da ver, operação na tem que ver Mangueira quanto- e tem ele que- fugiu para o Arará e para outros. Tem que ver quanto de dinheiro entrou no Ou não entrou pra, né? Parou de entrar. Parou de isso. Ou que foi é- um acordo feito, né? tem que ver quanto de dinheiro parou de entrar no batalhão da região, enfim. esse tipo Mas foi a Polícia Civil, vamos lembrar, não foi a isso- Então Polícia foi Militar. era a delegacia da região. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Essas prisões são um circo, né, gente? Não adianta nada. O Rogério 57 foi preso ontem, já tem alguém no lugar. Vai continuar mandando que a vai cadeia. continuar mandando, que não tem a fama dele, que vai buscar a fama dele, inclusive, através do tráfico. E pra poder ser um cara, se tornar um cara famoso como o Rogério 57... Tem que ser ruim, tem que matar. Exatamente, vai fazer o que ele fazia, vai traficar mais, vai matar mais, vai roubar mais. Programa vai fazer- com a Carolina sabe? Grilo, a gente debateu Tudo sobre. isso. Então, assim, e o que adianta? A polícia intervir, como dizem os reaças, a polícia tem que intervir. A polícia tá intervindo pra caralho, só tá fazendo merda, cara. Inclusive, é bom salientar, antes da gente encerrar esse bloco, que teve uma operação na Maré bizarríssima na terça-feira. Com helicóptero dando Helicóptero dando tiro pra baixo em casa, tipo, indiscriminadamente. Atingiu uma creche. Atingindo pessoas a esmo, assim. O Rio de Janeiro tá. A polícia tem um tipo. O mesmo. Ele se importa tanto com a população da sua própria cidade quanto o Rambo Totalmente se importa com os Vietcongs. Totalmente sem comando. É nesse totalmente, nível. totalmente. Lembrou até aquela intervenção da Polícia Civil com aquele helicóptero na favela da Coreia, que matou o matemático. E na semana seguinte o NEM é preso no porta-mala do carro na Lagoa sem um tiro ser disparado, né? Quer dizer, a diferença dos locais da cidade Sim. e Na do Lagoa tipo de você não ação. pode dar Pode fazer tiro. tiroteio na Gávea. Faz uma ação de inteligência, né, na Imagina Zona se Sul. eles Lá soltassem, na sei favela lá. da Coreia, larga o aço. Né? Pois Mas dizia o Beltrame, o tiro em Copacabana é muito diferente do tiro em Senador Camará. Muito antes do Beltrame falar isso, o Hélio Luiz falou isso no Notícias de uma Guerra Particular nos anos 90. Ele falou, uma pessoa que morre em Copacabana não tem o mesmo... a pessoa que morre na Zona Norte não tem o mesmo peso do que a pessoa que morre de tiro em Copacabana. Cretino, mas Falando sincero. de diferenças entre Zona Norte e Zona Sul, César? Vamos partir pro Tempos da Guanabara. Bate-papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Há cerca de 6 meses, alegando falta de segurança, um conjunto de ruas no bairro da Vila Cosmos, zona norte do Rio de Janeiro, foi cercado por guaritas e cancelas, controlados por uma empresa de segurança privada. O fechamento, financiado por moradores e com um apoio maciço dos mesmos, é permitido por um decreto da prefeitura, assinado em abril pelo Índio da Costa, que autoriza a instalação de guaritas, traves, basculantes, grades e portões em logradouros públicos de uso estritamente residencial. Bom... Já nessa semana, houve a tentativa de instalação de algo parecido em 3 ruas de Laranjeiras, que por acaso uma delas mora nosso panelista, Daniel Soares. Entretanto, Líder comunitário. no bairro da Zona Sul, houve reação de parcela significativa dos moradores, que chamaram até a polícia para expulsar a empresa /milícia do local. E a história parou na primeira página dos jornais. Porque é na Zona Sul, né? É diferente. A cultura do medo vai forjar uma população disposta a abrir mão das suas liberdades individuais e coletivas em nome de uma suposta segurança? Você É o acha que contrário. Frexingrado... Eu acho que é o Você acha que contrário. Frexingrado É o vai contrário. querer policial perto? Eu acho que a sua fala aí é o contrário. Guardinha? Pô, na verdade. Frexingrado não tem isso, Porque, não. em primeiro... Não, a gente fala de Frexingrado. Em primeiro lugar, Laranjeiras não é bagunça. Já começa por aí. Né? Quem me conhece sabe que Laranjeiras não é bagunça. Freixingrado não É é o que? É bagunça. o Palácio da Guanabara que você gosta? E segundo,
o palácio tem que ser explodido. O BOP. O negócio é o se anexo explodiu dele. O anexo dele é o que importa. tá, pois é. Mas A igrejinha? Mas o que eu queria dizer é que, na verdade, eu acho que essa sua fala é ao contrário, Cícero. A lógica, ela é inversa. A lógica, Apenas repetiu que o bom roteirista escreveu pra mim. A lógica de quem tá... Excelente roteirista esse. De quem tá fechando a rua é o contrário. A pessoa que tá colocando cancela... As pessoas da rua do lado da Vila Cosmos, que é do lado onde eu moro, o lugar onde eu passei boa parte da minha infância... Piorou essa situação de transitar no bairro por causa dessas cancelas? Não, a gente não transita mais no bairro. O bairro... fechado. A Vila Cosmos é um lugar muito pequeno, é um lugar muito pequeno colado entre a Vila da Penha e Vicente Carvalho. Um bolsão de classe média ali, classe média alta, casas boas. É um lugar muito pequeno, sei lá, de 10, 15 ruas entre Vicente Carvalho e Vila da Penha. E ruas residenciais, basicamente residenciais, não tem prédios, os prédios são no máximo de 4 andares, o resto é só casas, e grandes casas, casarões. Tem um clube lá e tem praças e tal. E é um lugar que eu conheço muito de perto, porque eu moro num bairro vizinho e o meu amigo, a pessoa que é minha amiga há mais tempo, há quase 35 anos de amizade que nós temos, praticamente o tempo que a gente tem de vida, ele, logo depois, ele se mudou, era meu vizinho e se mudou pra Vila Cosmos. Então, como a gente era muito amigo desde criança, eu sempre ia muito pra casa dele nos fins de semana e a gente ficava lá, jogava bola e tal. E eu conheço a área com a palma da minha mão, o nome de todas as ruas e tal. Mas a lógica é diferente, assim. Na verdade, as pessoas estão se sentindo livres agora que estão presas, assim, porque é um bairro muito próximo do Morro do Juramento, que em algum momento tem lá suas crises, não é sempre que tem os tiroteios, tem estado, mas tem, ultimamente, inclusive, tem guerra, tido muito, guerra no né? Tem tido muito, mas é muito próximo. E tem uma escola pública, que é a Escola Maestro Pixinguinha, que é bem no coração do bairro ali, no coração da Vila Cosmos. E por ser uma escola pública, o público que ela abriga é o público do Morro do Juramento, inclusive, que é de frente com o Morro do Juramento. E aí eu acho que o sentido de fechar a rua é no sentido mesmo de fechar a circulação das pessoas, assim. Os alunos, eu sei por quê. É muito louco isso. Eu tô falando aqui, tô vendo a imagem da escola Maestro Pixinguinha. Tem a escola, ela tem um acesso para a avenida principal que corta o bairro. Tem 2 avenidas principais, na verdade. A Avenida Miriti e a Martin Luther King. A escola, ela tem um acesso direto com a Martin Luther King. Do outro lado da Martin Luther King é o Morro do Juramento. E as 2 ruas paralelas à escola, elas são fechadas. Ou seja, o aluno, ele desce do Morro do Juramento, por exemplo, estou citando um exemplo, tá? Atravessa a linha do metrô. Ele desce do Morro do Juramento, atravessa a linha do metrô, passa por cima da Martin Luther King e entra na escola sem passar para quem tá nas ruas laterais e para quem tá nas ruas de trás. Porque virou um bunker. O bairro inteiro virou um bunker. Todas as ruas fechadas com cancelas, com guaritas ou com muros altíssimos. A rua que meu amigo morava quando ele se mudou, a rua Batovi, por exemplo, tem um muro que separa ela da avenida principal, que é a Martin Luther King, sei lá, de uns 10 metros, assim, que é impossível qualquer pessoa subir uma coisa no muro. Quase Palestina e Israel. Exatamente, assim. É um muro imenso, assim, que ninguém tem. Você não consegue nem passar pro outro lado, nem ver o que tem do outro lado. O Trump esteve em Vila Cosmos. Trump se baseou em Vila Cosmos. E a lógica é Repassem. essa, assim. A lógica é essa. Como é um bairro de classe média, ali eu conheço muita gente que tem grana ali, altos funcionários do Estado, pequenos empresários, mas que tem uma renda legal, uma casa grande e tal. Virou um lugar com IDH, talvez, altíssimo. Virou um condomínio no meio da Zona Norte. Exato, virou um condomínio fechado no meio de uma favela, de uma grande favela. Porque... Mas é uma coisa que a gente até já comentou aqui, sobretudo na esteira da eleição municipal do ano passado, que os melhores índices do Flávio Bolsonaro foram nos lugares que foram tem os maiores índices de violência no Rio. Sim. Então, o fato de estar perto ali do Morro do Juramento, né, faz com que essa população, na lógica do medo, Sim. parta para o isolamento. Sim, inclusive esse meu amigo, o Franklin, o nome dele, ele gravou... ele gravou um vídeo, foi convidado junto comigo na época e tal, na época da campanha do Freixo. O Freixo fez um trabalho nos bairros e ele gravou um vídeo sobre a Vila Cosmos, falando sobre a realidade da Vila Cosmos. E o vídeo
como foi a campanha que divulgou, né? Algumas pessoas do bairro assistiram o que ele falou e ele tomou muita porrada dentro do próprio bairro. Tipo assim, o que esse cara tá falando? Ele é professor, ele dá aula numa escola, numa das escolas que ele dá aula é uma particular na Vila Cosmos. Enfim, os pais dos alunos dele se revoltaram com o vídeo que ele gravou. Exatamente ele Pai falou? de aluno. Ele falou, inclusive, que, enfim, todo mundo tem que ter direito à cidade, as áreas públicas têm que ser abertas, essas coisas todas que a gente está acostumado a falar sempre numa lógica de uma cidade, né, que deveria ter, né, enfim, segurança, etc e tal. Ele falou nesse sentido, o vídeo dele foi nisso. Foi bem tocado, bem focado na questão da Vila Cosmos. Ele apanhou pra cacete. O que o professor de geografia, Frederico Irias, acha da... Do pai de aluno. Não, e da privatização de espaços... Pai de aluno é... Da privatização de espaços públicos dentro dessa lógica do medo e da insegurança. O geógrafo. Bom, na verdade eu lembro de um texto que a gente leu quando estudou junto, Daniel, que era da Teresa Caldeira, que falava sobre os enclaves fortificados, né? Dessa lógica da venda do lazer, da segurança, né? E de você ter todos os equipamentos, né, dentro do espaço privado. Mas já há construções. O Tita América, por exemplo, é um espaço que... O Shopping Downtown na Barra são espaços que são privados, mas que reproduzem espaço público, né? Dentro Quase um negócio cenográfico. tem pracinha, banco... É a mimetização da cidade. Exato. Né? Tem pracinha, banco, chafariz, você acha que tá na rua tranquilo. Uma cidade cenográfica. Mas Tem entra um mendigo. Entra um mendigo ali, ele Tem sai um da travesti, madeira. Né? não é? Não, Nem e até parece Rio de ali é Janeiro. engraçado. Eles emulam, né, a cidade e tinha uma passagem direta entre o Tita América e o Downtown. E o Tita América é mais escritório e o Downtown é mais shopping e tal. América. Sendo que o Downtown, a praça de alimentação tem mais opção, é mais barato. Então tinha muita gente que trabalhava nos prédios de escritório que tem nos fundos do Tita América e atravessava ali pelo jardim. Questão de ordem, chama de citar a América, pelo amor de Citar Deus. América. Eles chamaram a Sofia Loren pra inaugurar, em italiano, Guedel. porra. Mas enfim, o pessoal do Citar América atravessava pelo estacionamento pra comer, pra almoçar no Downtown. E os comerciantes dos restaurantes do Citar América começaram a reclamar que eles não tinham renda, estavam perdendo renda. Aí o Citar América mandou subir um muro na parte do terreno que é deles. Então, até na cidade mimetizada da Barra da Tijuca, fizeram a segregação pra poder render mais o lucro dos comerciantes do shopping. Mas agora, conta o seu lugar de fala. Isso que eu ia falar. Por que a Laranjeiras Eu ia falar não... justamente isso. Ia passar Então, a palavra pro Daniel pra ele falar de segunda-feira Laranjeiras. à noite. E tem uma questão que é crucial aí, né? A diferença de tratamento midiático, né? Sim, Nisso, né? sim. Essa história da Vila Cosmos, por exemplo, tem menos de 6 Mas meses. teve reportagem do RJTV Teve falando que reportagem. é o povo tomando conta do seu bairro, algumas coisas assim. Mas tem menos de 6 meses, foi tratado dessa maneira, mas não foi capa de jornal, enfim. Laranjeiras Sim, dando mas que procó do cacete. bateram assim. palma pra caramba. Sim, RJTV. sim, Deve ter lá a óbvio. Sujana Laspolini. Óbvio. Fazer uma gincana com o pessoal. Andando de velotrol. Fazendo, sei lá, Fantasiado de jacaré. ele brincando de deixar as pessoas passarem na cancela. Sei lá o que ela faz. Segunda-feira à noite, tava com fome em casa, tarde já. Aí falei, vou pegar uma pizza. Tem uma pizzaria na pracinha ali. Aí desci, Riqueza de detalhes. cheguei na pracinha, tinha um bololô de gente. Os carros com as luzes piscando, assim, os caras uniformizados. Parecia atropelamento. Uma guarita. E os caras com um negócio que parecia ser aquele pau da cancela, não sei o nome daquilo. Peraí, Um cara- a guarita apareceu da noite pro dia? De manhã não tava, na segunda-feira. Quando eu cheguei... Agora Do dia pra noite. Quando eu cheguei... É tipo aquele banheiro portátil. a quando guarita portátil. eu cheguei na segunda noite em casa, não lembro de ter visto aquilo. Cheguei umas 7, 8 horas em casa, não lembro de ter visto. Mas enfim, posso ter passado distraído. Mas à noite já tava um bololô, gente e tal, e a pizzaria é bem em frente. Eu peguei um pedaço de pizza, sentei na varandinha que tem e fiquei olhando. Só fiquei olhando a confusão. E morador pra cá, morador pra lá, gente defendendo, gente contra. Que porra é essa? Aí fiquei pensando, vão instalar uma cancela aqui, passar ônibus. Tipo, e até o decreto do Crivella, que já é um absurdo, fala em rua estritamente residencial. Ali tem uma pizzaria, tem salão de cabeleireiro, tem lavanderia, tem 2 bares, tem um restaurante, tem padaria. Não é estritamente residencial, é uso misto. E passa ônibus, vou botar cancela na rua que passa ônibus. Mas enfim, comecei a me sentir mal com aquilo, né? Pensar como é que seria a rotina de morar num lugar com cancela. Que nunca quis isso pra minha vida e tal. Mas aí, não foi minha surpresa? 5 minutos depois, quando eu já me pensava em me juntar à confusão, aparecem 2 carros da polícia, porque os moradores tinham chamado a polícia pra expulsar a empresa de segurança privada. A Pra polícia expulsar a foi. polícia. A polícia foi e expulsou. Pra expulsar a polícia. Pra expulsar a Base- polícia de folga. Isso que eu ia falar. A polícia expulsou os policiais de folga. E aposentados. Expulsos. Enfim, E bombeiros. porque é um bairro que ainda tem... E futuramente guardas municipais.
Porque é um bairro que ainda tem pessoas com algum esclarecimento, que é um bairro com tradição de uso muito grande da área pública. Tem uma feira orgânica na terça-feira, tem um caminhão do Ceasa que para ali na feira na quinta-feira. Sexta, sábado tem uma feira que é até relativamente famosa Bons no Rio. blocos de carnaval. Rola um chorinho, tem bloco de carnaval, tem muitas atividades culturais na praça e a instalação... Nem parece Rio de Janeiro. A resumindo. instalação de uma cancela com guardinha e guarita ia matar o uso público. daquela área, além de ser uma violência simbólica e estética, porque é um negócio horroroso, uma guarita com uma cancela reflexível e um monte de carro com luz piscando e meia dúzia de guardinha uniformizado. E só pra completar, aí parece que... Aí depois que eu fui ver, quando eu voltei pro meu apartamento, do meu prédio, eu vi que tinha um folder no elevador dizendo que devido aos altos índices de criminalidade na região, que vamos combinar, né, em relação a Pavuna, Laranjeiras a Barros Filho, embora tenha tido um assalto ou outro na rua, e isso já fosse suficiente para apavorar, estranhamente recente. Teve um hoje, inclusive, para apavorar apavorou alguns moradores, no sentido de que tem um percentual de moradores que é a favor, que defende. Há relatos, eu não ouvi, mas há relatos de gente brigando no ônibus, gente contra e a favor no ponto de ônibus de manhã, na manhã seguinte. O bairro está mobilizado em torno disso, já tem grupo de Facebook, já teve eventos de ocupação da praça. Fecha em grado, a gente sabe bem quem prevalecerá, né? Eu tô num grupo que é todo contra. O pessoal pensando em estratégia contra. Mas já tem uns assim, tipo, já era, fudeu. Tem uns... Daqui a pouco vai ter a página no Facebook, Alerta Laranjeira. Alerta Laranjeira, já deve ter. Só concluir. Não, mas aí concluindo. Concluindo, teve toda essa questão midiática, foi capa do Globo na quarta-feira. E ontem à tarde o deputado Adi Damus, do PT do Rio de Janeiro, que acho que é morador, porque eu já cansei de ver ele ali na rua em Laranjeiras, falou da tribuna da Câmara, do Congresso Nacional, foi parar a questão milícia. Bem diferente da Vila Cosme. Da segurança privada em Laranjeiras. Na Zona Sul é segurança privada, esqueci. Aí teve ainda em Laranjeiras, não sei se a galera vai lembrar disso, mas não é a primeira vez que, óbvio que é um sentido diferente, mas há pouco tempo atrás a Leila do Flamengo tentou cercar a Praça São Salvador. Mas por outros motivos. Que também é em Laranjeiras e que é outro point, assim, que tá sempre ocupado, lotado de gente. Lotado de comunistas. Ali o Freixo ganha no primeiro turno. A gente pode discutir, inclusive, o tipo de ocupação que é feito. O Freixo ganhou em Laranjeiras no primeiro turno, inclusive. A gente pode discutir o tipo de ocupação que é feito ali. Pode, sim, acho que deve. Eu conheço gente de esquerda que moram em Laranjeiras, na Praça São Salvador, que odeia, por exemplo, aquela ocupação que é feita pelas pessoas de esquerda ali. O Brasil é muito louco, né? Elas não são de esquerda. Elas não são de esquerda o suficiente. A pessoa que mora... porque Stalin detesta maconheiro. Esse meu amigo... Tem a página no Facebook. Esse meu amigo, por exemplo, não gosta dessa ocupação. Ele é do MST. E você já falou ele mora ali, ele tem uma visão muito orgânica de movimento social, de esquerda e tal, e ele não acredita naquele movimento que é feito ali na praça. E muitos não acreditam. Enfim, a banquinha do pessoal toda quinta-feira. Ele não acredita nisso e tal. A gente pode até discutir isso. Não, mas assim... A gente pode não discutir também. E sim. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a Leila do Flamengo já tinha feito e foi rechaçado, né? Teve também um movimento tipo assim, não vai cercar a praça e tal. Eu queria fazer meus apontamentos, agora que o Fagner e o Daniel contaram as histórias pessoais. Maria da Graça também tem uma parte que é fechada. Desculpa, tem várias ruas em Laranjeiras que são fechadas. Isso. Só que são outro tipo de rua. Aquela tipo de rua que sobe a ladeira, rua de paralelepípedo, sem saída. Onde há uma justificativa. Não faz sentido, mas faz mais sentido. Mas é que não há ocupação... Não há ocupação do espaço. Do espaço como há na General Vicente. E Maria da Graça menos ainda, né? Enfim, por ser Zona Norte, apesar de ser um bairro de classe média. Maria da Graça é estranho que não tenham fechado ainda, porque mora muito militar. Então eu vou falar exatamente sobre isso. Um ponto que eu ia falar. Na segunda-feira estou eu correndo pelas ruas de Maria da Graça. Cuidado, hein? Não, tá aqui, Fitness. bem tranquilo. Em comparação com outros lugares. Se botar roupa de corrida, tudo certo. E aí um amigo meu, né? Enfim, desses meus amigos coxinhas, esse até dos menos piores. E ele falou exatamente isso. Que é uma escala grande na escala de amigos de Uberlândia? Sim. E ele até falou exatamente isso. Ele falou, poxa, eu acho que aqui deveria fechar a rua, isso, aquilo. Aí eu expliquei pra ele, apesar de a gente não ter a participação popular como tem em Laranjeiras e tal,
passa ônibus ali, poucos ônibus, inclusive, que dão acesso mais ao Meia e Olaria e o Norte Shop e tal. Falei, não, mas que passa ônibus, é complicado de fechar, etc e tal. Expliquei pra ele, entrei na questão da segurança, de se proteger de quem protege, né? Maria da Graça também tem, e aí como todo mundo tá contando um pouco da questão pessoal, Maria da Graça também tem uma favela chamada Favela do Guarda, que ainda é o Castilho, que é bem, bem próximo, onde também é milícia, todo mundo já sabe que é milícia, enfim, quem comanda lá já é bem conhecido. Já teve também na Praça Manete, comandado, que é no Indel Castilho também, ou seja, é um bairro que não... Se vier essa onda de fechar a rua, botar cancela, é um bairro que provavelmente vai aparecer para isso. Apesar da mobilização de moradores ser muito baixa lá. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que em outros lugares, por exemplo, um lugar que eu acho que tem condomínios fechados há muito tempo, por ter muito militar, e é um bairro com IDH bem alto, é a Vila Valqueire, né? É um bairro praticamente ocupado por ruas. Tirando as principais, as praças e as ruas principais. Os bairros são todos as ruas são todas com cancelas e casas, enfim, excelentes, casas de gente bem sucedida, principalmente por causa da ditadura e militares que ali estavam por conta do Campo de Elíseos, né? Não, ali é o Campo dos Afonsos. Campo dos Afonsos, isso. Campo dos Afonsos, enfim. E tem toda ali uma área militar. Então, Vila Valqueire também já é assim. Vila Valqueire fica na Zona Oeste, o primeiro bairro da Zona Oeste, ou o último da Zona Norte, por aí. Então, assim, e é curioso notar que, assim, são milícias, né, gente? Quando seguranças privadas são... Quase todas as empresas de segurança privadas pertencem a policiais, ou a ex-policiais, ou policiais expulsos, ou policiais aposentados, ou militares aposentados. Isso é fato, delegados, enfim, todo mundo sabe. É composto por basicamente algum outro segurança, que o pessoal lá que realmente fez curso de segurança, mas a maioria também policial, ex-policial, policial aposentado, afastado, etc. Então, assim... Isso aí é casa de massagem, né? Aí alguns outros também. Então, são policiais que fazem. E aí, o que a gente fica com o grande barato da milícia, o grande barato não, né? Mas o grande ponto negativo da milícia, além de quebrar a ocupação de rua, é que você ficar na mão dos policiais, você tá ou da segurança. Na mão dos caras, os caras viram dono da rua. Exatamente. E aí... Daqui a pouco vão cobrar o teu gás, vão cobrar e aí, TV a cabo. Não vai demorar para sair, e aí se sair, como tá acontecendo na Laranjeira, não foi coincidência. Poxa, um assalto numa loja no dia seguinte. Na esquina do negócio. Parece que teve 2 assassinatos em Laranjeiras recentes, né? Isso, de assalto. Em dois bares. Não, teve um que foi... aparentemente uma execução ano passado. Só pra galera do Rio ter uma noção do que é um assassinato em Laranjeiras. Assim, sai no jornal. Teve um assassinato em Laranjeiras esse ano. Assim, esse ano. Foi um papo de foi facada de um casal. Teve mais de um. Na verdade, teve um que foi ali quase em frente ao Fluminense mesmo, ali embaixo do viaduto, subindo pro Santa Bárbara. Um cara de moto que foi assassinado e tal. E isso foi notícia. Rendeu pra caramba, semana inteira. Foi notícia. Antes desse cara, sei lá, a última notícia de assassinato que eu tinha visto em Laranjeiras era 10 anos, assim. Teve umas casas assim isoladas. Só briga de bar. Uma ideia de como é diferente mesmo. Sim, no Sonho Livre mataram. Eu moro em Caraí, tem uma senhora que foi esfaqueada em Caraí esse ano, teve passeata. Isso, deu no jornal a passeata das pessoas pela paz. Laranjeiras que fica na... Sendo que Niterói é a cidade que... Saiu uma pesquisa legal em Niterói, né? Pesquisa legal não, mas pesquisa interessante, de que a cidade tem... De todos os homicídios da cidade, 40% são feitos pelos próprios policiais. Então, assim, o responsável por quase metade dos homicídios da cidade são operações policiais. Não, e é muito, 75% muito lícito e justo se indignar por um assassinato. A questão é que com os índices de morte que a gente tem no Brasil, em geral, todo dia, e no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro em particular, alguns assassinatos causam mais indignação que outros. A gente já debateu, inclusive, teve um programa específico sobre isso. Só para concluir, isso já acontece em menor escala quando você passa por uma padaria, ou por uma farmácia, ou por um bar, e tem um carro de polícia ali. E às vezes banco também, eu soube de gente que me falou que misteriosamente, por exemplo, quando você para de arregar o policial, dá aquele, me deu 100 reais aí que eu paro aqui. Eu tô falando isso porque eu sei que quem contou essa história, é uma história real. Você para de dar uma merreca ali pro policial ficar ali e... Na semana mesmo tem um assalto no banco. Aconteceu isso. E na padaria também já soube de casos. Isso na Zona Norte, principalmente, mas na Zona Sul também. Então, assim, a gente está na mão desse grupo. Seja ele organizado em formas de empresas,
e legalizados, inclusive, ou seja ele, enfim, Informal. informal. Vamos partir pro terror do baile. O terror do baile. O terror do baile. Na mesma semana em que a Polícia Federal fez um arrastão na FMG, prendendo professores sob alegação de desvio de verbas em uma obra e também em algumas bolsas, levou em condição coercitiva o reitor, o vice-reitor, o MPF indiciou a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, por eles não terem autorizado o aumento Por da não gasolina. aumentarem a gasolina, eles foram Alegando indiciados. que a medida lesou a empresa de petróleo. Até onde irá o MPF em nome do combate à, entre aspas, corrupção? Quem lesou a Petrobras foi a Graça Foster e o Guido Mantega, que não aumentaram o preço da gasolina. Não foi o Temer que entregou o pré-sal todo pra Shell, pra puta que trilhão pariu do de- estrangeiro. 1 trilhão de reais. Não, peraí, foi, vamos não. lá. Vamos fazer um parênteses Por partes. aqui. Vamos por partes. O 1 trilhão é a isenção fiscal das petroleiras estrangeiras, não é isso? Sim. Dinheiro que vai deixar de entrar nos cofres públicos. Exatamente. É muita canalice. Mas tá tendo- Vai virar margem de lucro Tá da tendo Shell. venda tá tendo leilão de setores do pré-sal a tipo $1 por barril, um negócio desse. Um centavo de dólar por barril. Então, De graça. isso pode. Isso pode. combinar isso que pode. essa alegação- No Brasil atual pode. Essa alegação no Ministério Público Federal, nem o Moro seria capaz de... Nem o Dallagnol teria pensado nessa. Cara, eu vou te falar, eles alegam que eles não subiram o preço Bom pra falar em Moro, segurar a inflação. É bom também, a gente tem isso, é Tem uma interessante. coisa pra falar sobre ele. E pra segurar a inflação, porque tava em época de eleição, é tipo assim, não tem... Você pode até achar que é isso, beleza, eu acho, mas não tem como provar. Como é que você vai provar? Isso não é crime. Exatamente. Então, assim, não, é o crime que eles acham Um dos que eles... motivos de você ter uma petrolífera estatal Exatamente, é você poder você controlar- usar como política econômica. Controlar Caralho. os preços. Sim, senão, exatamente. Enfim. Mas Nem tem- eu que não sou economista sei disso. Os órgãos de controle estão com essa sanha, né? Inclusive tem um artigo muito bom circulando na internet, esqueci o nome do autor, chamado Administração do Medo, né? Que é ganha quem prende. E ganha mais quem prende primeiro. Então você começa a ter uma competição entre os órgãos de controle e órgãos de segurança. E aí você pra vai ver que os próprios setores do MPF devem disputar entre eles. Sim, né? pra ver quem prende mais, quem é o mais... Quem indicia mais? Quem é o mais ousado? Quem é o mais ousado entre os mais ousados e tal. E tem questionamento dos órgãos de controle sobre bancos públicos e órgãos de financiamento públicos, notadamente o BNDES, mas há em outros também, questionando políticas de financiamento a empresas, né, que foram feitas e tal, questionando que com isso o banco estava intervindo na economia. Intervindo na concorrência, na livre concorrência. Peraí, mas isso não é o trabalho do banco? É a porra do trabalho do BNDES, caralho! Ele existe pra isso. Exatamente pra isso. Só outra coisa que eu também queria registrar sobre isso, né? E acho que até vocês falaram rapidamente, é o lance do pré-sal, né? E a narrativa da mídia sobre o pré-sal. Sempre se falou que o pré-sal... Sempre se duvidou muito quando o Lula fez lá aquela... O nosso... De novo, citando o Lula aí, ó. O Lula fez lá aquela coisa... Amanhã não Tem uma de mexe. Getúlio. Isso, exatamente. Tirou foto e com parecia petróleo na que mão. parecia que o Brasil agora vai, nananana, e A famigerada autossuficiência em petróleo. Petróleo. Não, que isso, ela assim. existe. Existe, sim. Sim, mas muitos falou na época, será que vai dar? O Brasil não tem O discurso condições. era esse, O discurso era esse, todo né? esse. O discurso da mídia era esse. Época E boa do o Brasil, discurso- gente. Há 3 anos atrás, né? É engraçado. E aí o Mas não, isso aí tá Frederico, em 2008, Ô, Frederico, 2009, tava bom. Tava o bom. convidado aqui, enfim, brincou. E eu cito sempre isso aqui, gente. E eu vou falar de novo, eu tô repetitivo. O Brasil não tava bom, mas o Brasil tava melhor. Tava melhorando. Parecia que as coisas estavam andando minimamente. Você lembra qual era o grande Só que- problema? só Qual era o que- grande problema da indústria brasileira em 2014? Era o apagão de mão de obra. Isso. Tava faltando gente porque qualificada. Tava, PAC, enfim, etc. Aí abriu um monte de Cefete, aí... Queria trazer estrangeiro. É interessante. Transtinei. E é interessante isso falar, porque assim, e aí a gente sabe principalmente o governo Dilma, que eu acho que todo mundo que votou na Dilma, ou quase todo mundo que votou na Dilma, viu que foi realmente um terror. E mesmo assim, cara. Terror é o que tá agora. O Temer faz parecer. Dilma era só ruim. O Temer faz parecer. E no jogo político, que a gente até quer falar sobre. Era só tenebroso. A gente quer falar sobre o jogo político, ano que vem, ano de eleição, a gente vai ter que falar sobre. Ou não. Pretensamente de eleição, a gente vai ter que falar sobre no jogo político. Isso foi uma puta campanha pro Lula.
Porque o cara tá voltando, que, tipo assim, na minha época, gente, era assim. Inclusive, o Na minha Lula época era tá vindo com assado. uma ideia de fazer um referendo com todas essas Que é medidas. uma ideia boa. Que é uma ideia que, assim, ele... Cara, A gente espera que, se caso vontade eleito, baseada. ele cumpra, enfim. não deve concorrer, mas isso é uma história. Enfim, então assim, cara, a gente sempre que a gente fala aqui, o nosso lado B, o nosso podcast iniciou muito por causa disso. A gente sempre achou que foi golpe, sempre falou em golpe. Com todas as críticas que sejam. Não é achar, porque achar Mas que o nosso podcast, ele é anterior ao golpe. Não. Ele Foi depois. Ele é depois do Um ano e golpe? meio. Foi antes do impeachment definitivo, mas já Isso, foi depois da o votação. Senado votou da Câmara. quando a Tem gente que parar de começou. beber, cara. Minha memória tá ficando prejudicada mesmo. Sábado foram vários neurônios. Parar de trocar ideias bizarras com o seu pedreiro. Isso assim. Então a gente sempre fala aqui isso, cara, que assim, o golpe é um negócio absurdo em tudo que a gente tá vendo. No judiciário, na economia, nos direitos trabalhistas, enfim, pequenas coisas que... O golpe não é na Dilma, né? O golpe é na gente. É na gente. Fim da República Em Nova. relação ao PT, tem... Completamente. Não tô nem aí, mas é porque assim, a gente tá... A gente até falou isso, que o PT foi... Tá levantando as 500. O PT foi apunhalado por gente que ele mesmo votou. Então, o problema é do PT. Ele que se resolve. Eles que se resolvam. E aí, quando eu falo e elogio algumas medidas do Quem PT, cria eles cuervos. que, em termos de Cria cuervos e saca os orros. Então, assim, eles que se resolvam lá e estão se resolvendo, né? Porque o PT Já também tá resolvido, exatamente, gosta de recuperar os golpistas, enfim. Dar a mão aos Esse é o paneiros. problema nosso. Mas, assim, as reclamações que a gente tinha no governo Dilma e já no governo Lula mesmo, elas mudaram completamente. Hoje a gente tá lutando pela sobrevivência. Pelo básico do básico. Do básico. E assim... E olha lá, né? E olha lá. Então, esse assim... ano tem campanha de Natal sem fome depois de 10 anos. Não, esse ano, Temático. a Globo, por exemplo, a gente nem falou sobre isso. A Globo, por exemplo, a RJTV tá fazendo... Eu ia falar sobre. Isso, não fale que eu vou Não, eu só acho curioso. Acho que o Caio vai falar e falaria agora é sobre uma matéria que, pra quem não é 7 do, reportagens. pra quem não é do Rio, não tá sabendo, o RJTV, que é o nosso telejornal local aqui da tarde, do início da noite, tá fazendo uma matéria na Globo, uma série de reportagens sobre a miséria no Rio de Janeiro. E eu fico realmente muito surpreso, eu diria, de ver a Globo fazer esse tipo de matéria, porque logo a Globo, né? A Globo, que é contra ação afirmativa, que é contra a distribuição de renda, que era a favor, que foi a favor do congelamento de investimento em saúde e educação por 20 anos, que foi a favor do golpe, que convocou o golpe, que, enfim, que tá por trás de tudo isso, agora vem fazer matéria sobre miséria, né? Eu realmente, quando eu falo que tô surpreso, tô sendo irônico, não é nenhuma surpresa, enfim, que a Globo tenha o péssimo caráter de hoje querer fazer o tipo de matéria como essa. Mas volta aí, Caio. Não, O tópico do MPF, que é o terror do baile de hoje. Não, eu acho que isso tudo que eu falei de golpe... Você quer chegar no lugar? Mas não, o lugar é esse, né? Tudo isso que a gente tá vendo sempre existiu, né? Só que as pessoas tinham O tempo era diferente de acontecimento. E o mínimo de bom senso, não sei se é bom senso a palavra, vocês vão me ajudar, de disfarçar. Ou seja, tudo isso que a gente estava sempre assistindo, que a justiça é diferente pro rico, pro branco e pro rico, que as pessoas não podiam ter acesso à educação. Era quase ação isolada, né? Isso, comparando com o que está acontecendo hoje, eram quase ações isoladas. Até porque Governo- tem um número menor de brancos ricos sendo presos. Governo comprando deputado com Na cara de pau. Isso sempre existiu. Você foi na cara de pau da Sim. Não, mas isso sempre sim, existiu sim. até de Foi nesse antes. nível, foi Só nesse que nível, era uma cara. coisa que as pessoas. A própria mídia, alinhada, às vezes. passava por cima, Ela fala. passava por cima. E ela, não tem provas, então vambora, né? Beleza. E hoje, assim, ela noticia. Então, assim, isso. E aí Mas vem também da. a gente pode até trazer depois debater sobre a era da fake news e tal. Mas Sim, um sim. debate mais profundo. E só. Mas eu quero só trazer uma pergunta pro painel, que é a questão do... Painel. Qual é a do MPF? Painel. Foda hoje, hein? Qual é a do MPF? Cara, eu acho que o que você falou aí, o Daniel, na verdade, falou, é verdade. Talvez há uma disputa entre os próprios procuradores e botar o nome no jornal? Sim. Eu acho que o que é grave, talvez, seja a forma que é noticiado. Acho que isso é sempre... A gente sempre bate aqui no papel da mídia, até porque nós somos inimigos de classe, como diz o Fagner. Eu acho que o papel da mídia é em dar, de repente, mais ênfase a certas acusações e em outras menos. Então isso Tem vários projetos de Dallagnol. isso é alinhado com os procuradores, ou seja,
O Deltan Dallagnol, ele não é à toa que ele dá 550 mil entrevistas. Palestras. Né? Não é à toa, ele tem essa Mas coisa. ele não responde perguntas. Tem isso? Tem isso. Não é à toa. Então, assim, tem vários pequenos Dallagnóis espalhados aí em Minas, enfim, aqui no Rio, em outras figuras. E isso a gente já debateu aqui também, que é o foco. Né? O foco a gente até precisa debater, talvez, por que seja esse foco, mas aqui, por exemplo, no Rio, que a gente também não tem nada a favor, que é o PMDB, estão querendo acabar com o Cabral, etc, etc. E aí eu levanto novamente o que eu sempre falei. Por que em São Paulo não se investiga nada? Por que sei lá, em Minas não se investiga nada? Minas investiga só de Investigaram 2015 pra cá. só o governador, né? Só o governador. Só de 2015 pra cá, Sim, 2014 sim. pra lá não acontecia nada. Exatamente. Circulando. Os caras ficaram 12 anos no poder. E até em outros lugares mesmo, independente de partido ou não. Então, assim, a gente sempre precisa levantar essa hipótese. E só pra eu concluir, Fagner, é engraçado essa coisa da miséria, da reportagem da miséria na JTV, porque as pessoas vão lembrar, e aí eu não sei até que ponto o público ou os eleitores, enfim, vão lembrar disso, mas isso é uma puta campanha a favor do próprio Lula. Se tem uma coisa que o Lula se orgulha e bate no peito, é o quê? Tirar o povo do quê? Do quê? Da inanição. Agora eu acertei. Da miséria. Então, assim, isso aí talvez até possa ter E aí ele vem com a campanha, já tem campanha política, né? Antes de ser preso. Está sendo julgado pelo Superior Tribunal Eleitoral, ele e o Bolsonaro vão ser julgados. Porque já tem campanha. A verdade é essa. Mas é o seguinte, o Código Eleitoral é muito específico em dizer campanha antecipada é pedir voto. Pedir voto específico. Pede voto, então não é campanha. Enfim. Mas também porque virou passeio. Mas é capaz de impugnarem ele e o Bolsonaro previamente. Isso. Pra tentar, enfim. Você sabe. Exatamente. O Dória com o Luciano Huck. O Alckmin. Eu acho que, enfim, acho que a gente falou isso na semana passada. O Alckmin é a figura que o empresariado e a mídia vai abraçar. É óbvio, gente. Não tem outra figura. É uma figura imaculada. Não tem Chegou a hora do Alckmin. Tá pagando de estadista. É uma figura imaculada. Ou seja, nada gruda se reunindo com a esquerda do PSDB. Sim, a esquerda pra valer do PSDB, falando do povo, não porque o povo... Então, assim, ele tá que não pode deixar no laissez-faire completo, que o Estado tem um papel. Isso, enquanto as pessoas botam aqui balãozinho de ensaio... Luciano Huck, balão de ensaio. Dória, o Dória é o teste, né? Que se colou, é o Alckmin a figura, até historicamente, o PSDB tem todo o apoio empresariado e tal. Então, já que a gente misturou os assuntos, ano que vem a gente vai falar bastante de eleição, a gente quer trazer... Frederico, como é que você vê o processo de sucessão ou não? Bom, pegar o gancho aqui do primeiro bloco, né, foi bem emblemático, né, a votação lá dos 14% na Alerj, quando o governo colocou grades ali em volta, cercou toda a Alerj, né? E aí a gente, nessas manifestações, obviamente levava bomba direto, bala de borracha, né? E aí uma vez eu catei aqueles artefatos ali de bala de borracha. Cápsulas, né? De uma empresa chamada Condor, né? Que é instalada em São João de Meriti, né? Aí a proposta lá do nosso sindicato era denunciar a empresa. Depois a gente achou que era meio complicado, né? Arriscado. Mas eu tô falando disso. Os dois maiores clientes da Condor são as polícias brasileiras e o Estado de Israel. Exato, né? Só gente boa. E a polícia do Rio acabou de comprar aí uns caveirinhas agora branco, né? Pra lembrar aquelas forças de paz da ONU. Mas tô falando disso por quê? Porque a gente vive um processo de militarização da sociedade, né? Porque as pessoas estão entendendo mais, né? Com a mídia elas estão entendendo mais dessas coisas, né? Dessas maracutaias todas, né? E aí o processo... eu acho que elas têm pelo menos a percepção. Fica ali no inconsciente coletivo, acham que estão entendendo. Mas fica ali no inconsciente coletivo, né? Mas eu acho que aumenta, né? O processo de judicialização da sociedade também por conta disso. E aí ganha, né, foco o Ministério Público, Defensoria, né, essas coisas todas aí ligadas à justiça. O que é ruim, né, porque isso mostra a descrença, né, das pessoas, do povo, de maneira geral, sobre as instituições, né, mas é o momento que a gente vive, não só no Brasil. Tentação autoritária. Para falar sobre a questão da UFMG, eu vou recomendar que os ouvintes do lado B do Rio leiam um colega do Frederico, o Alfredo Silva Jardim, professor de Direito da UERJ, que escreveu um texto que linka não só a situação do FCC, que levou o reitor ao suicídio, como a questão do FMG, que são muito similares. O texto é muito bom, está no Facebook dele, a Francis Silva Jardim. Você pode também achar no site Empório do Direito, se não me engano, que é para onde ele escreve. É bem fácil de entender o que ele escreve excelentemente, ele escreve muito bem. Inclusive tem um livro dele que é muito bom. A Fran é um dos grandes... Ele é um dos papas do processo penal brasileiro, de fato é sensacional, e é um grande ativista aí, está junto na luta,
E o texto dele, Pra trazer pro lado bem. o texto dele explicando a questão do que aconteceu na FMG, tanto só juridicamente, mas como o próprio histórico do acontecido, é muito bom e fica o esclarecimento. Pena que pra uma frente a gente tem que ter 200 Barroso, né? Esse aqui é o grande Barroso nem é dos problema. piores. Ainda tem isso. Tem o Fux. Então esse foi o Gilmar episódio Mendes. 44 do Lado B do Rio pela Central 3. Curta nosso Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os episódios do Lado B do Rio estão no site da Central 3 ou nos aplicativos de podcast para smartphone, como Castbox e iTunes ou qualquer outro de sua preferência. Baixe, assine o feed e não perca nenhum programa. Bom, vamos para as considerações finais. Frederico, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, quero agradecer aí toda a equipe aí, né, do lado B aí. Nossa Foi- extensa equipe de produção, camarim extensa aqui do equipe, lado, o né? pessoal do café, o A pessoal do galera buffet. da maquiagem, embora não Pessoal seja da vídeo. Mas é bom poder expor aí os problemas das universidades, do funcionalismo público do Rio de Janeiro, que é do Brasil, na verdade, né, do Rio, né? E quanto mais canais, assim, alternativos, né, de esquerda que a gente puder divulgar essas coisas, melhor, né? Obrigado Nossos pelo convite. 17 milhões de ouvintes balançarão as eleições. Já aumentou, porque eram 10, o Fagner falou que eram 10 milhões. Mas esse 17. programa é muito especial. Leilão. O Frederico trouxe 7 milhões de ouvintes. E quero aproveitar para não convidar vocês para não irem amanhã na UERJ ver o Lula. Belande, boa noite. Bom momento, né? Agradecer ao Frederico, convidado, a presença dos panelistas, a volta à nossa Major, agradecer ao Paulo. Queria agradecer também, que o Fagner já agradeceu, mas agradecer a presença dos ouvintes e amigos do Lado B na cervejada lá no Madrid, foi bem bacana. Um dos ouvintes que participou também, um amigo pessoal, amigo meu, da Raquel, da senhora do Alcísio, agora até do Daniel também, o André Salviano, a gente até falou aqui sobre já o livro dele de contos chamado Amor e Idades, é um livro de contos românticos, enfim. A gente vai sortear pro pessoal que apoia lá a Central 3. A gente vai sortear também o Cidadanização. Cidadanização. Isso, aí. do Reinaldo. Reinaldo que foi doou um nosso- exemplar novinho pra gente. nosso último convidado, então a gente vai sortear isso para os apoiadores. É importante sempre apoiar, né? R$14 por mês, ou seja, quem só ouve o Lado B pode ouvir os outros podcasts. Todos são gratuitos, São mas se todos contribuir, o gratuitos, lugar mas fica se mais contribuir aberto, mais bem, feliz e mais é bem maravilhoso. legal, porque a gente contribui pra tanta merda e, enfim, ter um conteúdo de qualidade, independente. É bem bacana. Então, É mais barato que o Spotify. Contribuam e aproveitem e, de repente, concorram. Sempre, o pessoal lá de São Paulo também está sempre oferecendo brindes, enfim. E aí, esses 2 livros, o Lado B vai oferecer aos apoiadores. E é isso. Fagner, Valeu, galera, mais uma vez, o 44, né? O lado B Quaraquaquá. 44. Sem referências a Quaquá, por favor. Respeite Quaquá. Um abraço a todo Hospital mundo. Municipal Ernesto Che Guevara, em Maricá. A única Ônibus coisa- gratuitos. o maior comunista do Brasil O é maior Quaquá. comunista do Rio, pelo menos. Que merda. Bom, vamos voltar. Vamos voltar, deixa eu falar, Caio, por favor. Você tá toda hora se interferindo na minha fala. Mandar um abraço mais uma vez Desculpa, pra quem. Boninho. Mandar um abraço mais uma vez à galera que esteve lá, né? E antes de dar um recado, né? 2 recados finais. A gente não falou aqui porque não deu tempo. Mas eu preciso falar porque na grande mídia você não vai ouvir esse tipo de coisa. E nosso papel aqui é esse. Quem tá ouvindo o Lado B e por acaso tá por fora do assunto, entra no Google e digita Tacla Duran. É o nome do advogado. Vê o que ele tá falando a respeito do Sérgio Moro. E o segundo recado é um recado final mesmo, que está acontecendo essa semana a 9ª edição da Feira Estadual Cícero Guedes, que é a feira do MST, né, no Largo da Carioca. Já rolou, né? Não, tá rolando, acho que até amanhã. Eu fui lá hoje e tava desmontado, acho que foi de segunda a quarta. Ah, que merda. Bom, Então então já era. é isso. Mas rolou. Mas vale a pena falar. Vale a Eu pena queria falar. comprar tapioca orgânica, fui lá, Mas tava não, tudo vale a pena desmontado. falar mesmo assim. Foram 130 toneladas de produtos vindo de assentamento e acampamento Mas tem a do loja Rio. permanente do MST com produtos da Reforma Agrária na Rua da Lapa. Na Rua da Lapa, Mas aí, enfim, foram 130 toneladas de alimento sem agrotóxico, o que prova que, enfim, é possível produzir nesse país. Sem agrotóxico e sem mais-valia também. Né, e sem mais-valia. Sem renda da terra. Então, é sempre Mais bom importante, inclusive. É sempre bom fortalecer os movimentos sociais, conhecer os movimentos sociais, né? Pra poder fortalecer. Comprar dos movimentos sociais. E não cair no discurso fácil que a grande mídia sempre vai ser contra todos os movimentos, vai sempre criminalizar todos os movimentos. O agro é pop, ele alimenta o Brasil. Exatamente, o agro é pop, é agrotec, é tudo. E a puta que pariu também. Um abraço. Daniel, boa noite.
Agradecer mais uma vez a presença do convidado, a presença de todo mundo que apareceu lá na nossa cervejada no sábado. Não sei qual número é maior hoje em dia, se o de ouvinte do lado B ou do genocídio comunista, né? O Stalin matou mais gente. 20 bilhões cada 20 bilhões cada um, tá ali para. Boa noite a todos. A diferença é que o Stalin matou muitos nazistas e nós não temos ouvintes nazistas, então o nosso público é mais qualificado. Mas, de qualquer maneira, gente, eu também vou aqui estendo meu agradecimento a todo mundo que apareceu lá no sábado. Foi, de fato, muito legal trocar uma ideia com gente que a gente influencia de uma maneira positiva, mesmo sem saber, o que dá incentivo pra gente continuar. Também tenho 2 notas para terminar o programa. Primeiramente, feliz aniversário pra minha avó, que faz hoje 82 anos. Inclusive, estou perdendo... Parabéns a Dona Alcísio. É Dona Marli. Está fazendo 82 anos, beijo pra minha avó, te amo, vó. E parabéns pra Raquel, que passou no concurso do FJ, professora parabéns, substituta. Parabéns, Linhares. Passou lá, enfim. Acabou a crise em Santa Rosa. ela deve estar agora num momento de um êxtase alcoólico, tomando Cointreau e vinho do Porto em casa. E pode parabéns. pagar agora. Parabéns, amor, beijo. Mais um pra serrar as fileiras com a gente aí. E até semana que vem, no último programa do ano, o Lado B45, que vai ser muito louco, eu prometo. Oi. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir